Diz assim a palavra de Deus: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Pai Santo, mais uma vez pedimos a graça para que a Tua palavra, que é a verdade eterna, ela encontre lugar em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Tenho absoluta certeza de que falar de tristeza não é falar de alguma coisa que você desconheça. Hoje pela manhã nós refletimos um pouco sobre esse tema, o fato de que existem assuntos que eu poderia falar e muitos dos irmãos não conhecem, e muitos de vocês também poderiam falar de assuntos que eu não conheço, de experiências que vocês tiveram e eu nunca não, e experiências que eu tive e vocês nunca tiveram. Existem muitos destes temas e dessas experiências, mas falar de tristeza é falar de algo que é comum a todos nós, é falar de uma emoção que cada um de nós conhece pessoalmente, porque é impossível que não já tenhamos experimentado profunda tristeza e até períodos extensos de muita tristeza, período que se tornou crônico, constante, e já podemos até nos considerar pessoas deprimidas, porque a depressão não é nada mais do que uma tristeza crônica que veio, que se instalou e que nunca mais foi embora. Tristeza. A Bíblia fala de duas tristezas: a tristeza segundo a vontade de Deus e a tristeza do mundo. São dois tipos diferentes de tristeza. Deus permitiu que Jó tivesse sua vida tocada pelo mal, e ele sofreu muito, perdeu filhos, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Foi uma tristeza divina, permitida por Deus, provocada por Deus. Mas ao final, Jó declara uma experiência profunda de Deus, que até então ele não havia experimentado. Agora ele declara: eu ouvi falar de Deus, agora os meus próprios olhos veem o Senhor. A tristeza segundo Deus, a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é quando Deus manda para a nossa vida tribulação, adversidades. É quando Deus nos entristece, mas o alvo de Deus é nos conduzir ao arrependimento. Hoje pela manhã nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta para a igreja de Corinto. Uma carta severa, uma carta pesada, uma carta cheia de repreensões e de advertências. E quando ele a enviou, o seu coração ficou pesaroso. Ele experimentou uma tristeza, porque sabia que aquela carta iria entristecer aquela igreja, como de fato aconteceu. No entanto, Paulo diz: eu me alegro, porque vocês foram entristecidos segundo a vontade de Deus, porque o meu alvo era o vosso arrependimento. Sim, a tristeza de Deus gera arrependimento. Muitos de nós não admitem que precisa mudar.
hábitos, costumes, jeito de ser. Gente vivendo e andando na carne de acordo com os padrões mundanos, com princípios morais que são de uma sociedade sem Deus e sem salvação do que a própria palavra. E muitos de nós não admitimos isso. Achamos sempre que estamos certos, nunca estamos errados. E Deus muitas vezes manda tribulação para nos quebrantar, para nos entristecer. E quando você lê, por exemplo, a profecia de Amós, Deus por Amós está dizendo: lembra daquela seca terrível que gerou fome e muito problema para vocês? Disse Deus: era eu estava por detrás de tudo aquilo, porque vocês estão em pecado, e eu queria o arrependimento de vocês, que aquela experiência dolorosa quebrantasse o coração, e não endurecesse vocês, ou revoltasse vocês, não, mas vocês não entenderam. Aí Deus diz: lembram daquelas pragas? Lembram daqueles acontecimentos? E Deus vai mostrando um após o outro, e Ele diz: era eu produzi todas estas coisas, para que vocês se arrependessem, mas vocês não entenderam, vocês continuaram na sua trajetória, de nariz empinado, de cabeça erguida, julgando a todos e não a si mesmos, enxergando os ciscos dos olhos dos outros, mas não as suas próprias traves. E eles não se arrependeram. Meus irmãos, Paulo escreveu uma carta severa, que ele próprio ficou com um coração pesaroso, dizendo: joguei pesado demais, fui duro demais. Esta carta é uma repreensão, é uma advertência realmente muito rigorosa. E ele sabia que a igreja de Corinto se entristeceria, mas ele disse: eu me alegro, porque fostes entristecidos segundo a vontade de Deus. Porque o alvo da tristeza segundo a vontade de Deus é o arrependimento, porque quando há arrependimento, há perdão, há restauração, há bênçãos da parte de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo se alegrava, e ele agora reforça esse mesmo pensamento dizendo: pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento. Não há perdão de pecados sem o genuíno arrependimento. Por isso nós vimos há poucos instantes Judas e Pedro. A tristeza que Pedro experimentou foi uma tristeza que era produto de convicção de pecado. E aquela tristeza de Pedro o conduziu para o arrependimento. Deus o perdoou, Deus o restaurou, e ele se tornou o grande apóstolo Pedro, uma das principais colunas da igreja de Jesus Cristo. Mas Judas experimentou a tristeza do mundo que traz a morte. Judas também se entristeceu profundamente pelo pecado que cometeu, mas ele não experimentou a convicção de pecado. Ele não se quebrantou diante de Deus, e ele foi conduzido à morte. Ele se suicidou, ele tirou a própria vida, como nós estamos vendo aí, pessoas se drogando, pessoas se entregando à bebida, aos vícios, à prostituição, à promiscuidade, vidas deprimidas, vidas vazias, vidas sem sentido, a caminho da morte, pessoas mortas que ainda não foram sepultadas, mas mortas porque vazias, deprimidas, ainda não encontraram a razão, de galho em galho, de prazer em prazer, de busca em busca, mas sem encontrar. A tristeza do mundo traz a morte. E como tem gente triste,
E como tem gente que tem que se afogar em bebida, em vício, para tentar esconder a sua própria tristeza, a sua própria frustração com a vida, a perda do sentido da vida. A tristeza, segundo o mundo, traz a morte. Judas se suicidou. O índice de suicídio no mundo é muito elevado. E tem muita gente que não dá cabo da sua vida por falta de coragem. Mas vontade, muita gente tem. Existem muito mais suicidas no nosso meio do que imaginamos. Porque tem gente que tem saúde, tem tudo, mas não tem mais prazer nem consigo, nem com sua vida, nada. Nada satisfaz, nada alegra, nada. O que é isso? É a tristeza do mundo. Porque só há descanso para a alma humana em Deus, o Criador. Só Ele satisfaz. Só Jesus Cristo, que nos criou e que veio ao nosso encontro para nos salvar, Ele pode restaurar o que está quebrado, o que foi danificado pelo pecado. A comunhão rompida, o afastamento, o distanciamento de Deus, é Ele quem resolve reconciliando, reaproximando. É Ele quem traz Deus para a nossa vida. E Deus é o sentido da vida. E quando você encontra em Deus o sentido da vida, você vive verdadeiramente uma vida feliz. A tristeza segundo o mundo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu, e uma mulher pecadora, uma prostituta, uma mulher conhecida na cidade, que jamais se atreveria a entrar na casa de um fariseu, mas sabendo que Jesus estava lá, essa mulher entrou ousadamente, e a Bíblia diz que ela começou a chorar, e ela derramou muitas e muitas lágrimas nos pés de Jesus. Depois ela enxugou os pés com seus cabelos, beijou seus pés, ungiu os pés do Senhor. Aquelas lágrimas eram a tristeza segundo a vontade de Deus. Ali estava uma mulher que sabia o quanto ela pecava contra Deus, o quanto ela fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, o quanto ela, na sua iniquidade, na sua impiedade, e Jesus, na sua pureza e santidade, o quão indigna ela era dele, mas o quanto ela precisava dele e do perdão. E aquelas lágrimas sem palavras eram as lágrimas de uma pessoa sob convicção de pecado. E a essa mulher Jesus disse: vai em paz, os teus pecados foram perdoados, porque a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento. E Paulo diz que esse arrependimento conduz à salvação. Ninguém será salvo se não se arrepender. Ninguém se arrependerá se não experimentar a tristeza segundo Deus. É o que a Bíblia chama de convicção de pecado. Hoje tem muita gente dizendo, sorrindo, pulando: eu aceitei Jesus, como se fosse uma brincadeira, como se dissesse assim: eu ganhei na loteria. E a pessoa, levantei a mão, fui na frente, como se isso fosse aceitar Jesus. Brincando. Nenhuma convicção de pecado, nenhuma evidência de quebrantamento. Quando Deus visita uma pessoa, essa pessoa olha para si e ela se lembra do tanto que ela desobedeceu a Deus. Ela frequentou lugares onde teve contato com espíritos, ela foi idólatra, ela blasfemou contra Deus, ela insultou os céus com suas atitudes, com suas palavras. Quando um coração está convicto de pecado, a pessoa se curva, se dobra, porque sabe o quanto e gravemente pecou contra Deus.
E essa tristeza que toma conta, que é a convicção de pecado, ela conduz ao arrependimento, quando a pessoa confessa e diz: eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me, muda minha vida, muda meu coração, muda o direcionamento da minha vida. Agora eu quero viver para o Senhor, para a verdade do Senhor, para as coisas do céu. O arrependimento, ele traz essa alteração do coração. E quando o coração muda, tudo o mais muda também. Quando você tenta impor normas a uma pessoa cujo coração não foi mudado, você apenas tenta enfiar goela abaixo um código de conduta que a pessoa não está disposta a amar e a obedecer. Mas quando a mudança é de dentro para fora, então a pessoa ama a Deus, ama a palavra de Deus, e agora o coração tem prazer na obediência e não considera mais os mandamentos de Deus rigorosos. Quanta gente já me disse: Deus é exigente demais, é rigoroso demais, Deus nos impõe muitos fardos, e na verdade quem ama a Deus não considera seus mandamentos que nos protegem como fardos a serem carregados, mas como diretrizes que nos protegem do mal, direcionam a nossa vida no caminho reto, no caminho da bênção, da aprovação e da vida eterna. Vejam como são duas maneiras diferentes de ver as coisas. Sim, a tristeza que vem de Deus produz arrependimento. No entanto, Paulo diz que esse arrependimento conduz à salvação. E Paulo ainda diz: o qual não traz remorso. Eu nunca vi uma pessoa que verdadeiramente entristecida pelos seus pecados, foi conduzida pelo Espírito Santo ao arrependimento e à salvação, e que depois disse: eu me arrependo de ter me arrependido. Eu estou amargando um profundo remorso por estar seguindo Jesus. Pelo contrário, todas as pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados, foram perdoadas e salvas, elas ficam lamentando: quanto tempo eu vivi longe de Deus, por que eu passei tanto tempo desobedecendo, por que eu passei tanto tempo vazia, por que eu passei tanto tempo afastada das bênçãos do Senhor. E o tempo todo a pessoa lamenta o tempo, a vida jogada fora, longe dos caminhos de Deus. Mas uma pessoa que foi salva pela graça, por meio da fé, tem certeza de que agora é do Senhor e seus pecados foram perdoados. Essa pessoa, ela não sente remorso, ela não experimenta tristeza por um dia ter entregue sua vida a Jesus. E é isso que o apóstolo está dizendo: a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Esaú é um exemplo de tristeza do mundo. Um homem que, com lágrimas, diz a Bíblia, buscou o arrependimento, mas Deus não lhe permitiu. Jacó, ele se arrependeu, e ele foi transformado em Israel, príncipe. Ele lutou com Deus, e ele prevaleceu. Quantos exemplos na palavra de Deus! Encontramos um homem como Davi, um homem que em seu tempo foi a maior autoridade da época. Naquele tempo o poder executivo, o legislativo e o judiciário estavam todos na mão de um único homem. Não haviam três poderes, o rei era detentor de todos os poderes. Esse homem que vivia com Deus, agora peca contra Deus, porque adultera, porque mata. E ele conta para nós no Salmo 51, e ele conta para nós no Salmo 32,
que durante um período de aproximadamente um ano que ele não reconheceu seus pecados, ele disse que a sua alegria, o seu humor, como um rio que vai minguando, foi minguando, ficou um filete d'água. Nós aqui no Amazonas temos isso muito vívido na memória, rios maravilhosos, de repente vem a seca, e eles baixam, e você olha, e você vê apenas um filete d'água, e você pergunta, um turista diria, por aqui passa um rio? Em toda essa margem, com todo esse volume, Davi disse que a sua alegria, o seu prazer, como um rio que seca, secou. Ele tinha dor nos ossos, seu sentimento de culpa, o seu remorso, lhe trouxe doenças. Hoje a psicologia fala em doenças psicossomáticas, são doenças que se manifestam no corpo, mas a origem são as nossas emoções. Corações enfermos, sobrecarregados de culpa e de pecado, começam a padecer enfermidades, até que disse Davi, eu confessei o meu pecado. E Davi foi restaurado. Davi experimentou a tristeza segundo Deus. Ele foi confrontado pela palavra. Quando o profeta fala com Davi, põe Davi diante de si mesmo. Faz Davi autocondenar-se, para que ele se desse conta da gravidade do seu pecado. Muita gente quer chegar na igreja e quer uma mensagem que afague o ego, uma mensagem que acaricie a alma, e muita gente diz chegar na igreja para ouvir uma mensagem que nos entristece, pois se vocês não se entristecerem com o que ouve da palavra de Deus, vocês nunca serão salvos, porque a tristeza que a palavra de Deus produz em nós, quando ela nos denuncia e desmascara, quando ela nos diz, você pensa que é justo? Você acha que é bom, não é? Você não faz mal para ninguém. Você pratica boas obras, pois bem, com todas as suas obras e seu caráter, você vai para o inferno, se você não crer, não se arrepender e não se humilhar. E as pessoas detestam ouvir isso, sabe por quê? Porque esse tipo de mensagem que nos põe no nosso lugar, ela nos entristece. Não é uma mensagem bem-vinda, mas é essa tristeza que produz o arrependimento. E o arrependimento conduz à salvação. Você quer ser salvo? Então você precisa arrepender-se. O pressuposto do arrependimento é a santidade de Deus, contra a qual eu e você pecamos. É a justiça de Deus, contra a qual você e eu pecamos, quando desobedecemos a sua lei, que expressa e revela a sua justiça. O arrependimento pressupõe, nós somos infratores, rebeldes, iníquos e desobedientes. É o que somos. Deus é santo, Deus é justo, é isso que Ele é. Esse é o pressuposto do arrependimento. É por isso que não se prega mais arrependimento em nossos dias. João Batista pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. Os apóstolos pregaram o arrependimento. No entanto, hoje, o arrependimento não faz mais parte da pregação do Evangelho. Porque as pessoas, é dito às pessoas que elas são boas, que elas precisam ser vitoriosas, e elas não entendem que vitorioso é Jesus Cristo, que nunca pecou. A verdadeira vitória é obedecer. Quem desobedece é derrotado. E ele obedeceu. E ele prestou a Deus uma obediência que nós não somos capazes. É por isso que ele é a nossa esperança. É por isso que nós, para a salvação eterna de nossas vidas, precisamos confiar em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo, pela sua obediência e por seu sacrifício.
Se você entende que precisa de salvação, você precisa de arrependimento. Será que você, ao analisar a sua vida, as circunstâncias da sua vida, você não consegue ver a mão de Deus? Muitos de nós, como eu disse na Bíblia, Deus enviou ao seu povo muitas vezes tribulações, para que o povo entristecido se arrependesse, mas isso não acontecia. Será que você não consegue analisar a sua vida? Será que o que está ali acontecendo hoje não é a mão de Deus? Para que você, entristecido, se arrependa, arrependido seja salvo? Ou está tudo bem na sua vida? Você pode dizer: não, eu não estou dizendo que todo sofrimento na nossa vida é castigo de Deus. Não é verdade isso. Jesus não disse isso, mas ele também não negou que castigo de sofrimento na vida também é castigo de Deus. Pode ser a mão amorosa de Deus sobre nós pesando para nos entristecer, para que nós nos quebrantemos, nos arrependamos e sejamos salvos. Por isso, faça uma análise da sua vida. Não seja cego, não seja surdo. Hebreus nos diz: quando repreendidos pelo Senhor, não se rebele. Quando repreendidos, disciplinados pelo Senhor, não despreze. Quando Deus nos leva para o deserto, a fim de nos humilhar, e para nos ensinar que só o Senhor é Deus, e que nós vamos colher o seu maná, porque no deserto ninguém planta, ninguém colhe, ninguém trabalha. No deserto se morre de sede, é Ele quem tira a água da pedra. No deserto, durante o dia, se morre de calor, mas a nuvem divina nos protege do calor insuportável. No deserto, de noite, se morre de frio, mas a coluna de fogo aquece o seu povo para livrá-lo da morte por frio. Se no deserto Deus tira todo o nosso chão e diz assim: você vai depender de mim, porque agora você só tem eu. Enquanto você tinha isso, aquilo, você estava se apegando. Agora você não tem a mais ninguém, a mais nada a se apegar. Agora, ou você se apega a mim, ou é o seu fim. Quando Deus nos leva para o deserto, é para isso. É para ensinar que nós dependemos dele todo o tempo todo. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O arrependimento nos conduz à salvação. E ninguém tem remorso porque foi entristecido, arrependido e salvo. Ninguém lamenta por isso, ao contrário. A razão do culto é louvar aquele que nos entristeceu, que nos conduziu ao arrependimento e à salvação. Mas a tristeza do mundo traz a morte. As pessoas se suicidam, as pessoas se lançam no mar das drogas, dos vícios, da imoralidade, da corrupção, em busca de uma alegria, mas é uma tristeza que não acaba nunca. É uma tristeza tão grande que a pessoa tem que aumentar as doses, tem que aumentar a corrupção, tem que cada vez gradativamente chafurdar-se mais e mais na lama do pecado. É uma tristeza que mata, porque leva para longe de Deus. Portanto, você pode nesta noite, de todo o seu coração, dizer: Senhor, eu estou vivendo uma tribulação na minha vida. Essa tristeza, essa dor, essa angústia me trouxe até aqui. Eu não duvido que tem gente aqui que talvez não estivesse aqui se não tivesse passado um grande problema na vida. Se eu parasse aqui para pesquisar, eu diria que muitos de nós fomos salvos por causa da dor. Foi a dor dentro da minha casa que nos levou para a igreja,
para a palavra de Deus e para Jesus Cristo. Se não fosse aquela dor, nós estaríamos até hoje em trevas, sem conhecer a Deus e sem salvação. E quantos aqui também precisaram parar numa cama, enfermos, precisaram viver um momento trágico no casamento, para entender, eu preciso de Deus. Quantos aqui vieram para Deus pela dor? Muitos aqui. E muitos aqui estão só pela dor. Talvez se um dia não a experimentarem mais, nunca mais pisarão os pés aqui. Porque estão atrás apenas do alívio para a sua dor. Mas a tristeza de Deus produz arrependimento. Eu louvo a Deus por aquele problema que muito nos fez sofrer e que nos levou para Ele. Que problema maravilhoso, que problema abençoado, que problema lindo, que problema. Eu conheci um homem, meus irmãos, um dos homens mais cultos que eu já conheci. Ele já faleceu. Esse homem sofreu ao ver seu filho ficar paralítico na sua frente, sem ele poder fazer nada. Foi a dor e a revolta por aquele acontecimento. Um homem muito culto, muito inteligente, muito bem formado, muito bem realizado profissionalmente. Ele parecia que era o dono do mundo, em virtude de tudo que tinha e tudo que era. Foi a paralisia do seu filho que quebrantou toda aquela arrogância, toda aquela petulância. E ele conheceu a Deus e se tornou um servo de Deus. Ele comandou, meus irmãos, batalhões, ele comandou muita coisa, e não perdia uma oportunidade sequer para que a palavra de Deus fosse pregada. Quantas vezes eu fui pregar para centenas e centenas de soldados e oficiais, porque ele era o comandante maior, ele botava todo mundo para ouvir, querendo ou não querendo, vai ouvir, e eu ia lá pregar a palavra. Natal, Ano Novo, Páscoa, quantas vezes? E eu perguntei a ele, se você pudesse voltar no tempo e Deus te dissesse, eu dou a cura do teu filho, mas você não vai me conhecer, ele diria, pastor, eu queria passar tudo de novo, porque só assim eu conheceria a Deus. Do jeito que eu era, só aquela dor me levou para Deus. Se Deus tivesse me poupado daquela tragédia da minha vida, eu nunca teria tido um arrependimento e me convertido. Portanto, aquela dor foi uma dor abençoada. A dor de Deus abençoa, a dor do mundo destrói, a tristeza do mundo faz a pessoa entrar em depressão, vazio existencial, drogas, bebida, fazer do trabalho um ídolo, viver para o trabalho, porque o indivíduo tem que viver para alguma coisa, mas ele não entende que se vive para Deus e se trabalha para viver. As pessoas idolatram o trabalho, o prazer, a sua religião, porque se apegam a estas coisas para ter um pouco de sentido de vida. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, o representante de Deus na terra, o único, Ele é a esperança, é Ele. Portanto, arrependa-se dos seus pecados. Ao invés de estar revoltado com as tristezas da sua vida, com as tribulações e decepções e as angústias, Deus está usando isso para te aproximar dele. Isso não é bom? É claro que é bom. Ouçam o que Jó diz lá no fim. Eu duvido se perguntássemos, Jó, você gostaria de estar nesse último estado? Ou que Deus tivesse poupado você de tudo, mulher e filhos e tudo que você tinha? Eu tenho certeza que Jó diria, eu agradeço a Deus por tudo o que Ele me fez passar, porque hoje eu conheço a Deus. Deus está chamando você para Ele. Arrependa-se, encontre-se com Ele, salvação eterna. Você vai morrer, e se você morrer em seus pecados, sem o perdão de Deus, você irá para a perdição eterna. Deus quer lhe dar salvação, Ele é Salvador, você corre perigo. Você vai cair nas mãos dEle,
mas Ele quer salvar você das próprias mãos dEle, da própria ira dEle. Mas se você não se arrepender, você vai cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem muitos de nós que já cremos, são evangélicos, mas ainda não se quebrantaram. E sem quebrantamento, meus irmãos, não há restauração. Se as experiências dolorosas não quebrantarem o seu coração para você ser mais manso, mais humilde, para que você realmente encontre em servir ao Senhor o sentido da adoração e da igreja, então, lembre-se que quem é cheio de si não pode ser cheio do Espírito Santo. Portanto, esvazie-se de si mesmo, para que o Senhor possa encher você do seu Espírito. Só assim, aquela alegria da salvação perdida, outrora experimentada com tanta alegria, você não faltava o culto, você tinha prazer de devorar a Bíblia, hoje você tem fastio, você olha para a Bíblia, não tem a menor vontade nem de abri-la. Quando fala para você culto, pastor pregando quase 1 hora, não suporto. Ira de Deus. Quando o seu coração é quebrantado, você se volta para Deus. E aí você tem prazer em Deus e nas coisas de Deus. Arrependa-se dos seus pecados agora. Diga: Senhor, obrigado por tudo que está acontecendo comigo, para me conduzir ao arrependimento. Me perdoa, me salva, me restaura, me liberta. Tem misericórdia de mim. Nesta noite eu estou buscando a tua face. Eu quero que hoje seja o dia da restauração da minha vida, da salvação da minha vida. Abaixe a sua cabeça, ore, busque ao Senhor de todo o seu coração.